Há um lugar no coração da Etiópia onde o tempo parece ter parado. Um lugar onde a pedra sangra a história e a fé foi esculpida nas profundezas da terra. Ali, em Lalibela, ergue-se um dos maiores mistérios espirituais da humanidade. Um conjunto de igrejas talhadas diretamente na rocha, que há séculos desafiam a lógica, a arqueologia e o próprio entendimento humano. Dizem que foram construídas por mãos humanas, mas há quem jure que foram terminadas por anjos. E entre os etíopes há um nome sussurrado com reverência e temor: o Sol Negro. Lalibela não é apenas uma cidade antiga, é um portal para outro tempo. Segundo a tradição, o rei Lalibela teria recebido uma visão divina após ser envenenado por seu próprio irmão. Nessa experiência entre a vida e a morte, ele teria sido levado ao céu, onde viu uma réplica espiritual de Jerusalém. Quando despertou, ordenou que aquela Jerusalém celestial fosse recriada na terra. Assim, nasceram as igrejas talhadas na rocha, monumentos silenciosos que guardam segredos há mais de 800 anos. Mas há algo ainda mais profundo. Algumas inscrições antigas falam sobre um poder escondido sob as igrejas, uma força que emana das pedras, uma luz que jamais deve ser revelada. Essa energia misteriosa ficou conhecida como o Sol Negro, não porque brilhe, mas porque consome a luz em torno de si. Monges etíopes afirmam que o Sol Negro não é uma estrela, mas uma presença, um eco da própria glória divina, aprisionado sob as fundações de Lalibela desde tempos imemoriais. As igrejas de Lalibela não foram erguidas como templos comuns. Cada uma representa um aspecto do caminho espiritual: o nascimento, a cruz, a morte e a ressurreição. Elas estão ligadas por túneis subterrâneos que formam uma rede labiríntica, como se fossem veias de uma criatura viva. A rocha foi escavada de cima para baixo, algo quase impossível com as ferramentas disponíveis na Idade Média africana. A pergunta que ainda ecoa entre os arqueólogos é simples: como? Alguns estudiosos afirmam que o segredo está nas antigas técnicas de escavação do Império Axumita. Outros acreditam que o projeto ultrapassa o poder humano. E há registros ainda mais antigos de monges que falam de luzes que desciam do céu durante a construção. Luzes que trabalhavam junto aos homens durante a noite. Essas descrições lembram relatos de fenômenos celestes, semelhantes aos que aparecem em textos apócrifos e tradições judaicas antigas. O que é o Sol Negro, afinal? Seria uma metáfora espiritual ou uma realidade física? Nas escrituras etíopes, conhecidas como o Kebra Nagast, há menções a uma energia sagrada que acompanha a Arca da Aliança. E segundo a tradição, a arca estaria guardada na própria Etiópia, na cidade de Aksum. Alguns acreditam que Lalibela foi construída como um escudo, uma réplica sagrada de Jerusalém, feita para proteger a presença divina escondida no país. Nesse contexto, o Sol Negro seria o reflexo invisível da arca, um resíduo da luz de Deus, algo que os antigos chamavam de chama que não queima. Os monges de Lalibela até hoje mantêm rituais secretos nas profundezas das igrejas. Há lugares onde turistas e estudiosos nunca entraram. Apenas sacerdotes escolhidos desde a infância têm permissão para cruzar certas portas. Dizem que, sob a igreja de Beth Georges, a mais famosa de todas, talhada em forma de cruz, existe um salão onde o tempo não passa. Lá, segundo os monges, é possível sentir o pulsar da criação. Um som constante, profundo, semelhante ao bater de um coração. E quando o silêncio domina completamente, alguns afirmam ouvir um cântico vindo das rochas, como se a terra orasse. Em registros do século XIX, exploradores europeus ficaram fascinados com a complexidade de Lalibela. Um deles, o britânico Henry Salt, escreveu que a precisão das escavações parecia feita com instrumentos desconhecidos.
Já o explorador francês François Mondon, em 1920, relatou algo mais inquietante. Durante uma noite em Lalibela, ele teria visto um brilho avermelhado surgir do solo, irradiando calor. O fenômeno desapareceu em segundos, mas deixou uma marca permanente no chão. Quando questionou os monges locais, ouviu apenas uma resposta: o sol negro despertou. O termo sol negro aparece também em alguns cânticos litúrgicos etíopes antigos, onde é descrito como a luz escondida do Senhor, a chama da justiça que consome as trevas do mundo. Para os místicos, esse símbolo representa o poder divino que não pode ser visto diretamente, a manifestação do próprio Deus em sua forma mais pura e inacessível. Assim como ninguém pode olhar para o sol sem ser cegado, ninguém pode contemplar o sol negro sem ser transformado. Mas há outro mistério. As igrejas de Lalibela estão alinhadas de maneira precisa, com certas constelações visíveis apenas em determinadas épocas do ano. Esse alinhamento não parece acidental. Pesquisadores descobriram que as sombras projetadas durante o solstício de inverno formam um padrão geométrico que lembra uma estrela de 8 pontas, o símbolo da ressurreição e do infinito. No centro desse desenho fica justamente a igreja de Beth Georges. É como se todo o complexo tivesse sido construído para canalizar energia celestial. Entre os monges há uma profecia pouco conhecida. Um dia, o sol negro se levantará novamente e sua luz cobrirá toda a Etiópia. Esse será o sinal do novo tempo, quando o que está escondido sob a pedra será revelado. Alguns acreditam que isso se refere ao retorno da Arca da Aliança. Outros dizem que fala de um despertar espiritual global, um momento em que o divino e o humano voltarão a se encontrar. No entanto, há um aviso em todos os textos antigos. Aquele que tocar a luz sem ser digno será consumido por ela. Por isso, Lalibela permanece intocada, silenciosa, envolta em orações e mistérios. O que realmente repousa sob suas fundações? Seria um artefato sagrado, uma energia antiga ou apenas uma metáfora para a fé humana? A resposta talvez esteja na própria pedra, porque cada corte, cada túnel e cada sombra em Lalibela parecem contar uma história. A história de um povo que acreditou ser possível trazer o céu para a terra. E talvez, apenas talvez, eles tenham conseguido. O sol negro pode não ser uma estrela visível no firmamento, mas uma presença que habita o espírito daqueles que buscam a luz. É o símbolo da fé que sobreviveu ao tempo, da esperança que brilha mesmo nas profundezas da rocha. A Etiópia continua sendo um dos lugares mais espiritualmente intensos do mundo, onde o cristianismo mais antigo da África ainda pulsa com força. E talvez seja esse o verdadeiro segredo do sol negro. Não uma energia escondida, mas uma luz viva que nunca se apagou. O mistério das igrejas escavadas na rocha continua silencioso e eterno, como um cântico que ecoa entre as pedras. E enquanto as sombras se alongam sobre Lalibela, o mundo continua tentando decifrar o segredo guardado sob seus pés. Um segredo que talvez não deva ser revelado, porque pertence ao próprio coração de Deus. Você acabou de atravessar o portal das profecias, mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos.